conversa agora com o economista e ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola. Agradeço a sua participação aqui no Visão CNN. A gente está tentando entender aí quais seriam os benefícios e riscos dessa medida que vai à votação. Então, a gente tem mandato fixo de 4 anos para os diretores, para o presidente, regras para nomeação e demissão e transformação do órgão em autarquia de natureza especial não subordinada a nenhum ministério. Isso seria um ganho em termos de previsibilidade para a economia e para essa relação entre as pressões políticas, como disse aqui o Nakagawa, e a diretoria e a presidência do Banco Central? Sem dúvida. Boa tarde a todos. Sem dúvida, é um grande avanço, né? Como disse o Fernando, essa medida aprovada, ela blinda o Banco Central em relação a pressões políticas, né? E o Banco Central pode exercer as suas funções, principalmente a função de zelar pela estabilidade da moeda, de uma maneira técnica, né, sem sofrer essas influências. Essas influências podem ser extremamente negativas para a economia, né? De repente, o Banco Central deixa de subir os juros, por exemplo, ou reduz os juros quando não deve, para incentivar a economia em atendimento a uma pressão eleitoral. Isso vai redundar numa maior inflação mais à frente, né? Uma espécie de estelionato seria cometido contra a sociedade. Então, para evitar que essas pressões levem a isso, é que se blinda os bancos centrais, né? E diga-se de passagem que no Brasil a gente já tem estamos construindo uma tradição de agências reguladoras cujos dirigentes têm mandato, né? Por exemplo, a CVM, a Anvisa, que está um pouco nos holofotes agora, né? São agências que têm, cujos dirigentes têm mandato. Então, o Banco Central seria a mesma coisa, tá? Então, vamos dizer, com isso, se passaria uma mensagem para a sociedade, para os investidores, para os empresários, né? De que a inflação no Brasil tem um guardião para evitar que a inflação, tem um guardião da estabilidade da moeda e que a inflação se torne muito menos provável no país, né? Com o Banco Central autônomo, Gustavo, seria possível a sociedade, por exemplo, ter, na prática, no futuro, juros permanentemente mais baixos? Essa eficiência do Banco Central pode resultar nisso? Sem dúvida, é uma condição necessária, né? Ter o Banco Central comprometido com a estabilidade da moeda. E o Brasil tem já esse arcabouço que é o regime de metas de inflação. O regime de metas, ele exatamente propicia uma previsibilidade para a trajetória dos preços no futuro, o que ajuda a economia e ajuda também os juros a caírem. Agora, é uma condição necessária a autonomia do Banco Central, mas existem outras condições que precisam ser satisfeitas para que os juros sejam baixos, principalmente em relação ao equilíbrio fiscal. O país precisa ter as contas públicas em ordem, também para que os juros possam ficar de maneira de maneira sustentada, baixa, né? Na sua opinião, essa proposta, então, que está hoje no Congresso, ela é satisfatória? Ela é satisfatória. Existe essa questão do mandato duplo, né, que o Banco Central tem que olhar também o pleno emprego. E isso pode ser ruim, porque o Banco Central pode eventualmente ficar dividido entre esses dois mandatos, né, e causa um pouquinho de ruído, né? O ideal, a meu ver, seria que não houvesse esse mandato duplo. Mas é a solução política que se encontrou, né, e é melhor ter um Banco Central com os seus diretores com mandatos e tal, e da maneira que está sendo proposta, que foi aprovado no Senado e que está em vias de ser aprovado na Câmara, do que não ter nenhum outro tipo de previsão legal sobre mandatos, né? Eu agradeço a entrevista, Gustavo Loyola, economista e ex-presidente do Banco Central, trazendo aqui toda a sua experiência para nós no Visão CNN. Uma boa tarde. Boa tarde.